O culto da igreja cristã. Aonde começa esse culto? Ele só é feito dentro do templo? É sobre isso que iremos tratar no nosso programa de hoje. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, explico o texto e tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez para podermos participar desse programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final desse programa. Então nós estamos aí hoje no programa Entendes tu o que lês, com a exposição bíblica de Efésios 5, do 15 ao 21, e o tema é o culto da igreja cristã. Nesse momento, eu quero fazer uma oração com você para darmos prosseguimento à nossa programação. Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para realizar este programa. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ensina, Pai querido, ilumina a mente daqueles que estão também assistindo, para que juntos possamos, Senhor querido, Senhor amado, praticar, colocar em prática, entender e praticar. Nos dá um programa abençoado, tira as distrações, repreende os impedimentos. Se tem alguém pensando em desanimar, em desistir, em parar, dá ânimo, Senhor, dá força. Senhor, sustenta com as tuas mãos, se for professor da escola bíblica dominical ou não, Senhor, ajuda, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, amém. Bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, não deixe aí de divulgar o canal. Tá sendo bênção para você? Vai ser bênção para outras pessoas. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente o que você achou dessa exposição bíblica, de que lugar do Brasil você está assistindo e também compartilhe. Tem pessoas aí, tá? Que precisam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lá para nossa introdução. Como deve ser o culto da igreja cristã? É uma pergunta. Na exposição bíblica de hoje, na carta aos Efésios 5, capítulo 5, versículo 15 a 21, iremos aprender lições sobre o culto da igreja cristã, tá? Não podemos realizar qualquer culto para Deus. O culto cristão precisa ser um culto o quê? Bíblico. Culto não pode ser qualquer culto, nós temos que fazer um culto bíblico. Isso ocorre porque o cristão recebeu uma nova vida refletida em suas atitudes que estão pautadas pela palavra de Deus. Então não tem como desvencilhar, tá bom? A conduta do cristão como cristão, tá? De ele estar num ambiente para poder prestar um culto no templo. Você vai ver isso. Tudo o que o cristão faz precisa estar em conformidade com as escrituras. Portanto, seu culto envolve a renovação pessoal que ele recebeu, tá? Por meio do novo nascimento, quando começou o processo de santificação. Aceitou Jesus, passa a acontecer também o processo de santificação. Então ele precisa apresentar gradativamente uma nova conduta. Por quê? Porque ele agora é uma nova criatura em Cristo. O cristão é alguém separado, tá? Para Deus e não pode mais viver segundo os padrões do mundo. Sua vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que constitui o culto racional. Então, nós, como cristãos, apresentamos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, é um culto com entendimento. Então, nesse momento, nós vamos dando prosseguimento para que você possa entender. Então, é disso que nós vamos tratar durante essa exposição. Vamos falar um pouquinho do contexto da época da carta aos Efésios? Paulo estava em sua terceira viagem missionária e já havia visitado várias cidades. Agora ele estava concentrado na cidade de Éfeso, na capital da Ásia, que era uma das mais importantes do mundo naquele tempo, com mais de 300 mil habitantes. Então Paulo ele tinha uma estratégia missionária e ele visitava alguns lugares específicos e agora ele está em Éfeso, fazendo um trabalho missionário. A cidade era conhecida por ser marcada pela feitiçaria, Éfeso, ocultismo,
e idolatria, já que abrigava o famoso templo da grande deusa Diana dos Efésios, conhecida como Artemis em grego. Ou seja, para os romanos era Diana, para os gregos era Artemis, só para que você saiba. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Na cidade, os turistas chegavam diariamente e os nichos, que eram miniaturas do templo, eram o principal produto vendido aos visitantes. Imagine que Paulo chega lá, vai pregar o evangelho, muita gente vai abandonar a idolatria, a feitiçaria, o ocultismo, e aí o que vai acontecer? Vem uma luta contra o apóstolo, contra aqueles que lá estão pregando o evangelho, tá? Prosseguindo aqui, ao chegar em Éfeso, Paulo começou a pregar como costumava fazer, e um grande avivamento aconteceu na cidade. Veja bem, em apenas 3 anos, a idolatria, o ocultismo e a feitiçaria entraram em decadência. Isso o inimigo não se agrada. E as pessoas que estão com seus olhos vendados, estão andando em trevas, elas também não se agradam, elas se aborrecem disso, certo? Então entrou em decadência, pois as pessoas se converteram ao evangelho, queimaram publicamente seus livros de magia e glorificavam o nome do Senhor. Mas aonde está isso? No livro de Atos. Vamos ver Atos, capítulo de número 19, versículo de número 18 e 19, diz assim: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Ou seja, estamos abandonando esta vida. Feita a conta do seu preço, acharam que montavam 50 mil peças de prata. Então, naquela época, o valor daquilo que eles estavam queimando, se desfazendo, alcançou o valor de 50 mil peças de prata. Então não era pouca coisa. Eles estavam abandonando realmente aquela vida antiga. Vamos lá. 1. O culto da igreja cristã. Para abordarmos esse assunto, é preciso considerarmos que essa parte da carta aos Efésios, tá, está tratando da conduta cristã de uma forma geral. Esse assunto começa na carta, no capítulo de número 4, a partir do versículo 17, desculpe. 4:17. O apóstolo ali começa a tratar de uma vida separada para Deus. Todas as vezes que nós falamos de santificação, nós às vezes não paramos para poder pensar que a santificação está ligada diretamente a uma separação, a uma consagração absoluta a Deus. Então, se eu fui separado, se eu sou consagrado, eu não posso mais andar nas práticas antigas. É preciso haver uma mudança. Só que eu, de mim mesmo, não conseguiria executar essa mudança. E é por isso que a graça de Deus, ela me capacita, porque aceitei a Cristo por meio dessa graça, e uma vez que eu aceito a Jesus, a graça, ela não só me dá a condição de aceitar a Cristo, dizer sim, ela não me obriga, ela me condiciona a dizer sim, ela também me capacita a prosseguir na presença do Senhor, orando, vigiando, jejuando, lendo a palavra com a intenção de praticar, porque se eu descubro algo que eu não estou praticando, eu vou orar e pedir ao Senhor, me ajuda a praticar, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade. Então é isso que está tratando aqui. Essa parte da carta está tratando de uma vida separada para Deus. Paulo está mostrando, vocês vieram do ocultismo, vocês vieram da idolatria, vocês vieram da feitiçaria, mas agora vocês têm uma nova vida. Vocês não estão mais andando de acordo com o que vocês viviam antigamente. Não se trata apenas do ambiente do templo, como se o cristão tivesse uma vida compartimentada. Imagina, na hora que eu vou para o templo, eu tenho um comportamento. Na hora que eu volto para casa, quem é jovem está na escola, ou adulto também está na faculdade, ou alguém no ensino médio, ou no lazer, em casa. E aí? A minha conduta muda? Então, se Jesus voltar no momento que eu esteja nesses lugares, eu não vou? Eu fico? É isso? Porque o cristão não tem uma vida compartimentada. Ele é cristão no trabalho, ele é cristão na escola, ele é cristão na faculdade, ele é cristão no lazer, ele é cristão em casa, ele é cristão onde ele estiver. Ele é cristão 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 ou 31 dias no mês,
365 dias no ano, até Jesus voltar ou até ele partir. É assim que funciona. Então nós temos que ter esse entendimento, certo? Aqui se encaixa o que Paulo ensinou aos Romanos, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, veja bem, ó, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que seria isso? Vamos entender. O que seria isso? A ideia aqui é do corpo apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fala de uma entrega total. Entrega total. Em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Isso porque Paulo se remete ao sacrifício de holocausto, onde toda oferta pertencia a Deus. Isso é o nosso culto racional. No holocausto, o ofertante não participava da oferta comendo a oferta também. Ele era todo para Deus. Então, a nossa vida é uma oferta total para Deus. Tudo que fazemos, tudo que somos, precisa ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja feita para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Então, uma vez que eu entendo que eu não tenho uma vida compartimentada, que eu não sou cristão só quando eu estou no templo, mas que eu sou cristão em toda a minha vida depois que eu levantei as minhas mãos para Cristo, isso não vai envolver só o momento do templo, isso vai envolver a minha vida como um todo. Certo? Eu preciso ter essa compreensão. Então, o apóstolo Paulo deixa isso claro. Uma vida totalmente entregue a Deus tem características que nos acompanham não apenas no templo, onde prestamos um culto público, como estamos focando nessa mensagem, mas em qualquer lugar que estivermos. Veja que nos versículos anteriores, quando eu digo para vocês que o apóstolo começa a tratar disso, a partir do versículo 17, eu quero mostrar para vocês aqui, dar para vocês aí o entendimento, para que vocês possam observar. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Vamos colocar aqui na tela. Então, colocado aqui na tela, a partir do versículo 17, você vê que algumas bíblias vai dizer viver como filhos da luz, outras vão falar da santificação. Olha o que ele diz. E digo isto e testifico no Senhor. Estou lendo na Almeida, Revista Corrigida, tá? Para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Anteriormente, eles, quando não eram igreja, tinham um comportamento como os outros gentios. Agora eles são igreja. Na vaidade do seu sentido. Andar aqui é viver. Alguém vai dizer, não, é andar, dar passos. Não, Paulo não está falando de passos apenas normalmente de sair de um lugar e ir para o outro. Está falando de andar no sentido de viver. Nós podemos colocar em outra versão, só para você ver, e tá aqui, ó, assim, na NVI, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Basta você comparar versões que você já chega ao entendimento em alguns momentos. Você já consegue se aprofundar. Então você compara ao meio da Revista Corrigida, com ao meio da Revista Atualizada, com a NVI, com a NVT, com a nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH. Então você já começa a ter uma compreensão melhor do texto. Então andar é viver. Aí vamos voltar de novo para o meio da Revista Corrigida, tá? Entenebrecidos no entendimento. O que seria isso? Vamos na NVI. Tendo perdido toda a sensibilidade. É isso. Entenebrecidos é tendo perdido toda a sensibilidade. Certo? Os quais, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Aos quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Aí, veja bem, vamos pro 22. Que quanto ao trato passado, ou seja, a vida passada, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, os desejos, tá? Aí fala de se revestir do novo homem. Aí olha aqui a mudança de conduta, ó. Pelo que deixar a mentira e falei a verdade. Ele não só fala da mudança de conduta, ele dá o exemplo do que ele está falando. Deixar a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis.
Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, se conserte antes do dia acabar. Resolva as pendências. Não deixe passar por outro dia, porque pode criar raiz de amargura. Não dê lugar ao diabo, porque quando você alimenta a ira, quando você alimenta coisas desse tipo, você fala mentira, você procede de conformidade com a vida antiga, eu estou dando lugar para o diabo. E que lugar é esse? É a legalidade para ele trabalhar na minha vida, porque eu estou fazendo a vontade dele. Olha o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não é só se sustentar, é ajudar quem precisa também. Essa é a ideia do evangelho. Se sustentar em primeiro lugar, mas também ajudar quem precisa. Veja como isso é importante. Então, você vai compreendendo que o apóstolo está falando aqui, que nós temos uma vida totalmente entregue a Deus, que tem características que nos acompanham, não apenas no templo onde prestamos o culto público, como estamos focando nessa mensagem, mas em qualquer lugar que estivermos. Então, quando eu vou pro templo, eu tenho um comportamento. Eu não vou tentar me irritar, eu não vou falar mentira com ninguém, eu não vou fazer fofoca. Mas eu saí do templo, aí já é outra situação. Não, você continua sendo cristão onde você for, da mesma maneira. Continuando aqui, seguindo aqui. 2. A vida cristã como um culto a Deus. A sua vida e a minha vida é um culto a Deus. E já que eu aprendi que a vida cristã exige de mim mudança de comportamento, não é só mudança de comportamento no templo, é aonde eu estiver. Como cristãos, devemos viver uma renovação de nossa vida. Essa renovação é demonstrada por meio de atitudes que estejam alinhadas à vontade de Deus. E aí o apóstolo vai mostrar várias situações, várias características, certo? Que tem a ver com essa vida mudada. Com essa transformação. Com essa vida de santificação. O cristão deve, vamos lá. Primeiro, andar prudentemente, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então Paulo aqui, depois do que ele vem tratando, ele diz, portanto, como se fosse fazer uma nota de conclusão. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O que isso significa? Em outras palavras, os cristãos devem aplicar o conhecimento de Cristo que possuem em sua vida diária e devem ser especialmente cuidadosos com sua conduta em relação aos não crentes. Ou seja, eu não posso mais participar daquilo que os não crentes participam. Eu preciso andar como luz para que eles vejam as minhas boas obras e glorifiquem o meu Pai que está no céu. Está lá em Mateus 5,16. Mas se eu tiver uma conduta inadequada, além deles não quererem servir ao Senhor, eles ainda vão falar contra. Eles vão achar que o evangelho não muda, o evangelho não transforma. Então eu preciso entender que a minha vida é um culto apresentado a Deus. Paulo escreveu aos Colossenses, andai com sabedoria com os que estão de fora. Uma conduta, para que eles vejam o nosso bom proceder. Colossenses 4:5. Aqui não se trata de sabedoria humana, quando é falado sobre andai como sábios, né? Mas como sábios, né? Andais como sábios. Aqui não se trata de sabedoria humana, mas da sabedoria divina que foi disponibilizada aos crentes. Eles só precisam pedir por ela. Está em Efésios 1:17, Tiago 1:5, Tiago 3:17. Então, o que é sabedoria divina? É pegar o conhecimento da palavra de Deus e saber aplicá-lo nas situações do dia a dia da nossa vida. Agora, se eu não estudo Bíblia, se eu não me preocupo com a palavra de Deus, como é que eu vou ter uma vida sábia? Eu vou acabar me comportando como um nécio, como um tolo, como alguém que despreza a palavra do Senhor. E isso é desagradável a Deus. Então eu preciso estudar a palavra, meditar na palavra, para praticar a palavra. É importante eu ter isso em mente. Então, vede prudentemente, portanto, prudentemente como é que nós nos portamos. Segunda coisa que se espera do cristão, aproveitar as oportunidades, remindo o tempo por quantos dias são maus. O que isso significa?
Tudo isso está no texto que nós estamos fazendo a exposição. Os crentes devem usar cuidadosamente seu tempo, aproveitando as oportunidades para fazer o bem. Gálatas 6:10. Aproveitando para fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Não quer dizer que você não possa fazer o bem para quem não é cristão, mas dá uma ênfase para aqueles que são cristãos. Eles estão em primeiro lugar. Então, nós precisamos aproveitar, usar o nosso tempo de forma sábia. Quantas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo? Quantas vezes nós queremos usar o nosso tempo de forma errada? Aí você tem lá, às vezes, 2 horas para cultuar, prestar um culto a Deus. Eu tenho 2 horas para prestar um culto a Deus. E quantas vezes eu fico o quê? Aborrecido, olhando no relógio. Estou ali inquieto porque eu quero que acabe logo. Deus se agrada disso? Deus quer isso para minha vida ou para a sua vida? É claro que não. Eu preciso aprender a remir o tempo, aproveitar a oportunidade. Certo? Isto implica, tá? Isto implica em que não devemos deixar que as circunstâncias nos controlem. Vai haver momentos difíceis? Vai. Mas nós não podemos viver de acordo com as circunstâncias. Quando Paulo escreve essa carta, o apóstolo, ele está preso. Mas ele está escrevendo a carta, ele escreve a carta aos filipenses também. Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Ele está preso. Aos filipenses ele diz, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como é que uma pessoa presa, ela pode pedir para alguém se alegrar? É porque Paulo não dependia das circunstâncias. Paulo não estava preso às circunstâncias da vida. Paulo entendia que a vida dele ia muito além das circunstâncias. Então as circunstâncias não podem nos controlar. Ao contrário, devemos utilizar o tempo como um objeto ou recurso útil. Ninguém pode usar o tempo que já passou. Ninguém pode usar o tempo que ainda vai vir. Mas nós temos o tempo na nossa mão, o agora. Um segundo que se passa, você já não tem mais como usá-lo. Acabou. Então, remir o tempo é aproveitar as oportunidades, assim como o Senhor faz com o seu servo. Então, veja bem. Ao contrário, devemos utilizar o tempo como um objeto ou um recurso útil, assim como o Senhor faz com o seu servo. Não devemos ler este versículo como se Deus esperasse ou aprovasse o trabalho compulsivo. Isso aqui é uma outra coisa. Remir no tempo. Ah, não, eu vou trabalhar para Deus, eu vou fazer tudo o que eu puder. Aí não dorme, aí não descansa. E aí o que acontece? O corpo entra em colapso. Não é só a má alimentação que vai acabar com a sua saúde, não. Ir além do que o seu corpo aguenta e além do que os seus limites vai abreviar o seu tempo de vida. Ah, não, mas acontece que foi a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus coisa nenhuma. Deus permitiu, sim, entendemos isso, mas ele sabe que foi a minha imprudência que fez com que o meu corpo se desgastasse além do que devia. Então eu e você não podemos usar um texto como esse, de Efésios capítulo 5, esse versículo, para poder dizer, ah não, a Bíblia diz, aqui ó pastor, tá escrito, versículo 16, remi no tempo por quantos dias são mal, eu tenho que aproveitar as oportunidades. Aí alguém pega aquele texto de Paulo também, me deixarei gastar, gastarei e me deixarei gastar por amor a vós. Mas Paulo não está ali abrindo mão para que eu pudesse, de forma imprudente, ir além dos limites do meu corpo físico. Porque senão ele seria contraditório quando ele diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. E se alguém o destruir, Deus o destruirá também. Ele seria contraditório. Então você precisa cuidar do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Deus se agrada disso. A Bíblia diz que na hora da santificação e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros ou irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. Então Deus não olha só para o meu espírito, Deus não olha só para a minha alma, Deus olha também para o meu corpo. E se Deus se preocupa com a santificação do meu corpo, Deus também se preocupa com o cuidado do meu corpo. Porque o corpo físico necessita de cuidado. Então não vamos usar esse texto para abonar um trabalho descabido além daquilo que nós podemos suportar, um trabalho compulsivo. E em nome disso tem gente adoecendo, em nome disso tem famílias acabando,
Deus nos deu períodos de trabalho e de descanso. Tá? Não devemos nunca encontrar nas escrituras uma desculpa para negligenciar as nossas necessidades físicas, as necessidades das nossas... Ah, não, mas eu tenho que orar. Ah, não, eu tenho... Aí, às vezes, não dorme adequadamente. Aí, vigílias e mais vigílias, vigílias e mais vigílias, e o corpo não vai aguentando. Daqui a pouco tá com problema de pressão alta. É sério! Isso aqui não é brincadeira, não. Tá com problema de pressão alta. Tá com estresse, tá irritado ou irritada. Extremamente. Por quê? Porque não tá descansando o suficiente, o necessário. Você precisa entender que você ainda não tá no corpo glorificado, nem eu. O corpo precisa de descanso. Precisa, não tem jeito. Mas aí a pessoa não concorda com isso. A pessoa não aceita isso. Ela acha que isso é um absurdo, que isso é uma besteira, que isso é uma coisa irrelevante. E aí é justamente por isso, para ajudar nisso, preste atenção aqui. Deixa eu prosseguir aqui só para mostrar para você. Tá? Mostrar para você. Ó, não devemos nunca encontrar nas escrituras uma desculpa para negligenciar nossas necessidades físicas ou as necessidades das nossas famílias. Porque devemos nos preocupar tanto em usar cada oportunidade para ajudar a atrair as pessoas das trevas para a luz. Remir o tempo é ajudar as pessoas, levar o evangelho para as pessoas. Por isso que Paulo diz, pregue a tempo e fora de tempo. Porque estes dias são maus, escreveu Paulo. Ele estava comunicando o seu senso de urgência por causa da propagação da iniquidade e do mal. Então, tanto tem o lado, preste atenção, esse lado de aproveitar as oportunidades de pregar o evangelho para aqueles que ainda não têm Cristo, edificar aqueles que estão ali no processo de ser edificados, mas também respeitar os limites do seu corpo, ter o descanso adequado, ter tempo para a sua família. O que adianta você tá lá trabalhando para o Senhor e tá perdendo a esposa, tá perdendo filhos, casamento acaba, porque não tem tempo. Aí Paulo diz, os solteiros cuidam de como agradar o Senhor, os casados de como agradar o cônjuge. Isso não quer dizer que o casado não vai servir ao Senhor, mas ele tem uma prioridade, sua família. Tá na Bíblia, 1 Coríntios 7. Vamos pra Bíblia. Ter Deus em primeiro lugar da minha vida é uma coisa. Colocar o serviço que eu faço para Deus em primeiro lugar é outra coisa. Isso não está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. O serviço da obra dele não está em primeiro lugar. Primeiro vem o Senhor, mas depois vem a nossa família. Então eu preciso entender isso. A igreja está lá no terceiro ponto, no sentido de serviço. No sentido de serviço. Tanto é que, por exemplo, um pastor, ainda que você não concorde com o que eu vou falar aqui, não há problema nenhum. Mas um pastor, se ele trabalha em tempo integral, assim como se ele trabalhasse para uma empresa, ele tinha direito de 30 dias de descanso, se ele trabalha para o reino em tempo integral, ele também tem direito de 30 dias de descanso. Se a igreja pode possibilitar isso para ele. Ah, mas ele está tirando férias de Deus? É claro que não, ele está tirando férias do serviço. De estar na frente do trabalho. Mas isso não quer dizer que aonde ele estiver, se Deus der-lhe uma oportunidade, ele não possa fazer alguma coisa para o Senhor. Mas ele não está ali com aquele compromisso diretamente. Mas ele não tira férias de Deus. Ninguém tira férias de Deus. Mas do trabalho, da obra em si, no sentido de estar ali permanentemente, diariamente, ele pode. Por quê? Porque ele trabalha em tempo integral para a obra. O trabalho dele é a própria obra. Não é numa empresa. Não é num negócio próprio. É na própria obra. Então nós temos que respeitar os limites do nosso corpo, sim. Descanso, sim. Cuidar da nossa saúde, sim. E é por isso que eu coloquei aqui, tá? Eu tomei a iniciativa de colocar aqui para você, que é importante isso aqui, para você ver o seguinte. Quando você vem no meu canal, qualquer vídeo que você colocar aqui, tá? Esse vídeo que você está assistindo, se você descer nos comentários, você tem aí minhas recomendações. Tá aqui, ó, minhas recomendações. Aí você tem meu curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia, o meu canal no Telegram, para aqueles que querem baixar o conteúdo em PDF, tem que ir pro meu canal. Tá? Tem o canal Mulheres de Fé, dicas e devocionais da minha menina princesa, que é minha esposa, Ângela Manhãs Luna. É só você clicar e participar. Tem o Seja Membro, que você baixa tudo no único lugar, que tem o botãozinho aqui no YouTube também.
Tem livros que eu recomendo, e é disso aqui que eu quero falar. Se você clicar aqui nos livros que eu recomendo, vai abrir uma página para você, certo? No site. E abrindo essa página nesse site, tem aqui vários livros, várias listas de livros que eu recomendo. E nesse momento aqui eu estou recomendando livros cristãos em geral, é esse aqui. E esse livro em especial que eu vou colocar aqui, que é o livro do pastor Luciano Subirá, O Cuidado com o Corpo. Então o corpo precisa de descanso, sim. Inclusive é um livro, um combo, para quem quer, também rumo aos 120 anos, que um médico escreve junto com ele. Mas aqui, o cuidado com o corpo. Você pode comprar os dois, ou você pode comprar um só, certo? Tem que cuidar do corpo. Então, se você quiser adquirir, adquira, vai ler. Eu tive a experiência, pela bondade de Deus, eu tive a experiência de ouvir o pastor Luciano Subirá pregando sobre esse assunto e mostrando na Bíblia sobre o dever que o cristão tem de cuidar do seu corpo, do descanso, exercício físico, alimentação. Eu sei, você vai usar aquele texto que a gente usou de forma ignorante lá no passado. O exercício corporal é pouco proveitoso. Mas Paulo está fazendo isso em comparação com a piedade, não em comparação com a saúde do corpo. Não é disso que Paulo está falando disso numa cultura onde as pessoas cultuavam o corpo. É disso que Paulo está falando. Então é pouco proveitoso. Não se preocupa com isso como prioridade da sua vida. Mas isso não quer dizer que você não tenha que ter uma vida onde tem atividade. Tem muita gente com vida sedentária e isso vai te adoecendo. Então tudo isso Deus se preocupa. Deus se preocupa não só com a nossa alma. Deus se preocupa não só com o nosso espírito. Mas Deus se preocupa também com o nosso corpo físico. Pois foi Ele quem fez. Terceiro, não ser insensato. É outra característica do cristão. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos lá? Uma pessoa insensata é aquela que despreza a vontade de Deus. É o insensato. É o tolo, que Provérbios chama. O tolo não dá ouvido à sabedoria. Ele não tem sabedoria. O cristão, por sua vez, recebeu uma nova vida e não é mais culpado diante do tribunal de Deus. Portanto, o que se espera dele é a obediência. Jesus foi obediente ao Pai, pois ele orou. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas 22, 42. E ensinou-nos a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 10. Nada é mais importante na vida do que descobrir e praticar a vontade de Deus. E como é que eu e você descobrimos a vontade de Deus? É claro que é através de estudar a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra me dá direcionamento. A palavra me mostra como proceder. A coisa mais importante, preste atenção aqui, ó. A coisa mais importante na vida é estar no centro da vontade de Deus. Pensar que a vontade de Deus se resume apenas a ir ao templo, prestar um culto desassociado da conduta diária do cristão, é agir de forma insensata. Ah, eu já fui no templo. Ah, eu já prestei culto no domingo e na quarta. No domingo e na quinta. No domingo, na terça e na quinta. Já tá ótimo, já fiz a minha parte. Mas como é que é a minha conduta? Como é que eu me comporto? Eu tô usando a minha ida ao templo como algo que vai me resguardar? Ou seja, eu sou cristão só porque eu vou no templo prestar culto? Mas o culto que eu presto no templo está associado à minha conduta no meu dia a dia. Sabia disso? Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Preste atenção nisso. Certo? Quarto, ser cheio do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O contexto aqui era de um povo gentio, aqueles que não tinham Cristo, mas viviam na cidade, que eram idólatras. Tinha o deus do vinho, Dionísio, Baco. Então o que acontece? Eles se embriagavam. Paulo usa a embriaguez, o vinho, para fazer um contraste. Porque o vinho toma os sentidos da pessoa. Ou seja, ela passa a ser dominada pelo vinho. Ela está embriagada. E aí Paulo mostra isso o seguinte: não seja dominado pela embriaguez. Seja dominado pelo Espírito. Agora preste atenção. Assim como uma pessoa, para ficar embriagada, é uma decisão que ela toma de se entregar à embriaguez,
Porque ela começa e vai, e vai, e vai. Ainda que seja uma fraqueza da sua natureza pecaminosa, nem todos têm a fraqueza da questão da bebida, isso aí é fato. Mas ainda que ela tenha essa fraqueza, ela vai se entregando a isso. Uma vez que você está em Cristo, você também pode se entregar ao domínio do Espírito Santo, ao controle do Espírito Santo. Uma entrega total. Senhor, minha vida está aqui. Me controla. Me dirige. E quando você sentir que você quer controlar a sua vida, você fala, Senhor, me ajuda. Mas eu quero que o Senhor controle a minha vida. Controle total, controle absoluto. Porque servo não tem vontade. Sabe, irmãos? Às vezes, nós deixamos passar aquilo que não nos interessa. A Bíblia diz que nós somos servos. Aonde é que servo tem vontade? Servo não tem vontade. Servo faz a vontade do seu Senhor. Antes éramos escravos do pecado, a nossa vontade era para satisfazer nossos desejos. Agora, como servos de Cristo, a nossa vontade tem que ser para satisfazer a vontade do Senhor. Por isso que o que está aqui no centro da vontade de Deus. Paulo exorta os Efésios a serem cheios do Espírito Santo, em vez de se embriagarem com vinho. A ideia por trás disso é que assim como a embriaguez pode controlar e influenciar negativamente uma pessoa, a plenitude do Espírito pode controlar e influenciar positivamente a vida de um cristão, capacitando-o a viver de acordo com a vontade de Deus e a glorificar a Cristo. Então, quando fala de plenitude, está falando de controle absoluto. Não é uma questão, você recebeu o Espírito Santo na sua vida. Aqui não é batismo com o Espírito Santo, preste atenção. Aqui é a questão do processo de santificação, onde o Espírito Santo ele tem oportunidade dada por nós para trabalhar na nossa vida, para controlar a nossa vida. Então esse aqui, essa plenitude, é quando ele controla toda a nossa vida. Completamente. Quanto mais você se entrega, mais ele controla. Quanto menos você se entrega, menos ele controla. Então, quem menos se entrega vai ter mais momentos de fazer coisas que são contrárias àquilo que Deus quer. Quem mais se entrega vai ter menos momento de fazer coisas que o Senhor não quer. Então vai ser o oposto. Quanto mais tiver entrega, menos você vai fazer coisas desagradáveis a Deus. Quanto menos tiver entrega, mais você vai fazer coisas que desagradam a Deus. É isso que vai acontecer. Esse ser cheio do Espírito é algo contínuo. Não é uma coisa que você... a ideia parece que para na cabeça de alguns cristãos, essa semana eu busquei, fui cheio. Aí na semana que vem, não, é contínuo. Ele tem que te controlar hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, até Jesus voltar ou até você partir. Certo? Então, esse ser cheio é algo contínuo e fala do Espírito Santo tendo acesso para controlar mais e mais a nossa vida. Quanto mais dermos acesso ao Espírito Santo, mais seremos controlados por ele. Mais ele vai poder nos usar. Mais seremos sensíveis à sua voz. O Espírito Santo quer falar conosco, mas não pode, porque não somos sensíveis à voz dele. Por quê? Porque não temos uma entrega total. E aí você acha que o Espírito Santo vai querer falar com você só no templo? Não. O Espírito Santo vai falar com você na sua casa, no seu trabalho. No seu trabalho, você está trabalhando e falando com você na sua mente. Na condução, indo para o trabalho, indo para a faculdade, na sua faculdade, na sua escola. Então você vê que você continua com a comunhão com o Senhor o tempo todo. Aonde você for, Deus é Espírito. Ele quer relacionamento conosco através do seu Espírito Santo. Então o culto ele não está reservado apenas ao ambiente do templo. O ambiente do templo é um lugar onde nós temos que ir para poder participar do culto público, sim. Mas ele não está só ali, restrito a esse ambiente. Porque a nossa vida tem que ser um culto a Deus. A nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. Guarde isso. Justamente por isso, quem está cheio do Espírito oferece uma adoração verdadeira. Dá graças a Deus por tudo e se sujeita aos outros no temor do Senhor, como veremos a seguir. Uma vida cheia do Espírito, o cristão deve andar no Espírito. Ser cheio do Espírito. Então olha o que acontece. Quinto, outra característica, adorar a Deus, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então é uma adoração exclusivamente para Deus, não é uma adoração antropocêntrica para os homens. Coisas que falem para os homens, letras que falem para os homens, não! É algo que fale para Deus. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando, sabe quem? Ao Senhor. No vosso coração. Os cristãos do Novo Testamento, eles não tinham a Bíblia como nós temos, o Novo Testamento. Eles só tinham acesso ao Antigo Testamento. Então, eles usavam os salmos e cantavam. Conheciam a forma de cantar salmos. Era o inário dos judeus. Então, eles se aproveitavam disso, que exaltavam o Senhor. Cânticos espirituais. Temos que entender isso. Certo? Entender isso. Vamos lá. Pessoas controladas pelo Espírito Santo vivem para adorar. Essa adoração não é limitada ao templo. E muito menos começa no templo. Isso é um outro problema. Tem gente que vai para o templo para começar a adoração. Errado. A sua adoração começa quando você acorda. Onde o cristão está, ali se torna um lugar de adoração. O nosso culto a Deus é constante. É uma entrega total onde o Espírito Santo deve nos controlar e oferecermos a Deus nossa adoração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Bíblia se complementa, então o texto de Efésios se complementa com Romanos. Como é que é o culto do cristão? Só no templo? Não, o culto do cristão é no seu dia a dia. Mas só porque é no seu dia a dia, ele não precisa cultuar coletivamente o culto público com a igreja a que ele pertence? Claro que precisa, é bíblico. Precisa ser edificado, fortalecido, edificar outras pessoas. Então é bíblico. Não tem como negar isso, negligenciar isso também não. Uma coisa não tira a necessidade da outra, certo? É justamente por pensar em uma adoração apenas restrita ao templo que muitos cristãos têm um comportamento duplo. Pois no templo se comportam como alguém que está prestando culto e fora do templo, essa prestação de culto se encerra. Ele pensa, terminou o culto público, acabou a minha prestação de culto. Aí ele tem outro comportamento errado. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. E foi esse mesmo comportamento que Deus reprovou do seu povo no capítulo 1 do profeta Isaías. Você já leu o capítulo 1 do profeta Isaías? Não traz para mim sacrifício. Não faz festas. Não presta culto. Isso está me deixando com nojo, Deus diz para eles. Se você ler esse texto na NTLH, na nova tradução na linguagem de hoje, ou então na NVT, nova versão transformadora, você vai ver como essa linguagem fica forte. Eu tô com vontade de vomitar o que vocês estão prestando para mim. Por quê? Porque esse culto não condiz com a conduta de vocês. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Não adianta durante o dia, durante a semana, eu ter feito várias coisas, falo mal das pessoas, calunio, minto, sou falso, hipócrita, certo? Ama o dinheiro. E aí a gente tem uma lista enorme. E aí quando chega no dia de culto, vou lá, aleluia, glória a Deus, Senhor é bom, misericórdia. Deus está olhando para mim, ô Luna, Mário Luna. Ei. Primeiro eu olho para você, depois eu olho para o que você está prestando a mim. Que tipo de culto é esse que você está prestando para mim, Mário? Luna, o Senhor do céu e da terra, que conheço tudo. Você pode até enganar as pessoas que estão à tua volta, Mário Luna. Mas você não engana a mim, porque eu vejo você em todo o tempo. Eu conheço você por dentro e por fora. Irmãos, o culto da igreja cristã, a igreja, nós somos membros dessa igreja. O nosso culto não é só na hora do templo, é em todo momento. 6. Render graças a Deus por tudo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas controladas pelo Espírito Santo também não vivem insatisfeitas, murmurando. Quantas pessoas não dão graças, reclamam? Acha que só porque é cristão não pode passar por determinadas coisas. Muito pelo contrário, por ser cristão é que você vai passar. Só que aí você não leva pro lado pessoal, que você sabe que você sofre isso porque você se tornou um cristão. Então é a causa de Cristo. Mas encaram até as circunstâncias desfavoráveis como uma oportunidade para render graças a Deus.
pois estão sendo capacitadas a não desistir. Paulo via as circunstâncias desfavoráveis para pregar o evangelho. Está diante do rei Agripa. E ele começa a pregar, a falar do amor de Jesus. E aí? Tá preso, mas tá falando, tá pregando. Rendemos graças a Deus em nome de Jesus, porque foi ele quem se sacrificou em nosso lugar. Nossa salvação, independente de qualquer outra situação, é motivo para darmos graças por tudo. Quero dizer uma coisa para você, independente das vitórias. O simples fato de você, o grande fato, vou mudar aqui, o grande fato de eu e você recebermos salvação já é motivo de agradecermos a Deus por toda a nossa vida. Só isso. Porque nós não somos mais condenados. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dá para você entender isso? Ou será que isso é pouco? Ou será que nós estamos pensando em salvação, em evangelho, a nível de ter coisas materiais? Porque o que importa é a eternidade com Deus. As coisas materiais, os recursos podem até vir, mas eles nunca vão ser prioridade na nossa vida. 7. Promover a igualdade em prol da unidade. O cristão, ele tem que agir dessa forma. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitar-se uns aos outros não se trata de um fatalismo do tipo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito mesmo, por isso tenho que me sujeitar. Tenho que suportar, né, irmão? A Bíblia manda suportar, né? Suportar é ajudar, é auxiliar, é amparar, em amor. Não é uma coisa assim, tipo, não suporto, mas tem que suportar. Não quero ficar perto, mas tem que. Não é isso não, tá? Então aqui, sujeitar-se uns aos outros, não tem outro jeito mesmo. Não é isso não, por isso tenho que me sujeitar. Não é disso que está se falando. Uma pessoa controlada pelo Espírito Santo não busca seus próprios interesses. Pois tem o amor como uma marca. Vai ver as características do amor em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4 até o 7. Por isso, em obediência a Deus, promove a igualdade. Por quê? Pois sabe que todos nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Ele por meio do sacrifício de Cristo para vivermos em unidade. A mão direita precisa da mão esquerda, que precisa do pé direito, que precisa do pé esquerdo, que precisa do braço direito, que precisa do braço esquerdo, que precisa do olho direito, que precisa do olho esquerdo, que precisa do ouvido direito, do ouvido esquerdo. E assim sucessivamente. E não tem esse negócio, não, mas eu nasci no evangelho, mas era culpado e condenado da mesma maneira. Ia pro mesmo inferno se não é o sacrifício de Jesus. Ah, mas eu não me prostituí, eu não bebi, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não importa. Você não experimentou algumas práticas de pecado diretamente, mas era condenado. E o que Deus veio através de Jesus nos livrar é da condenação do pecado, da culpa do pecado em primeiro lugar. Então todo ser humano já nasce com essa culpa. Então por isso não tem ninguém melhor do que ninguém. Você pode ter sido livre da prática de algumas coisas que preservou sua vida. Graças a Deus, louvado seja Deus. Mas isso não torna você melhor do que ninguém. Não me torna melhor do que ninguém. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui é muito interessante. Conclusão. Aprendemos que o culto da igreja cristã não se resume ao ambiente do templo. Se resume? Você aprendeu que não. O culto da igreja cristã não se resume, pois ele é a expressão da nossa conduta no dia a dia. Às vezes a gente diz assim, ah, o culto foi ruim. Ruim foi o nosso culto que nós oferecemos. Isso que foi ruim. Porque se você oferecer um bom culto, prestar um bom culto, você vai sentir a presença do Senhor. E outra coisa, eu não tenho o direito de avaliar o culto, porque o culto não é para mim nem para os outros. O culto é para Deus. Quem pode dizer se o culto foi bom ou não é Deus. O culto não é para o homem. Quando eu digo que o culto não foi bom, é como se eu entendesse que o culto é uma coisa para mim. Não é para mim, é para Deus. É por isso que eu mudei uma fala que eu tinha. E que é muito usada, mas eu mudei, porque o Espírito Santo acabou me confrontando. Se o culto é para Deus, e eu entendi isso biblicamente, quando eu encontro você indo pro templo, eu não digo mais que o seu culto seja abençoado, porque não é o seu culto. Seu culto no sentido de você ir lá só para receber bênção. Mas eu sempre digo que Deus receba o seu culto, porque se Deus receber o seu culto, você vai ser abençoado. Mas ser abençoado é consequência de Deus primeiro receber. Primeiro Deus recebeu o sacrifício para depois ele derramar. A forma de provar que Deus recebeu o sacrifício era ele derramar muitas vezes fogo do céu. Num holocausto como Elias, Deus confirma, recebi. Se Deus não recebe, não adianta.
Então eu prefiro não usar mais que o seu culto seja abençoado, mas sim que Deus receba o seu culto. Porque se Deus receber o seu culto, você vai sair de lá abençoado. Você vai sair de lá abençoado. Mas entendo, seu culto não começa quando você bota o seu pé dentro do templo. O seu culto já vem lá de fora. O seu dia já é uma... Você deve estar realizando o seu culto no seu dia. Só que ele vai se transformar num culto coletivo, um culto público junto com a sua igreja. Mas você tem o seu culto individual que você tem que prestar a ele todos os dias. Tendo culto na sua igreja local ou não tendo culto na sua igreja local. Guarde isso. Guarde isso. Você já chega prestando culto a Deus. O seu culto individual que vai juntar com o culto individual do outro e aí se torna um culto coletivo da igreja daquele lugar. De nada adianta adentrar ao templo falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Veja bem, a pessoa falou um monte de coisa durante o dia todo. Aí adentra o templo falando entre vós com salmos. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Hinos, cânticos espirituais, levanta a mão, balança, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Se na nossa vida está desalinhada do comportamento que Deus espera de seus filhos. Aí a gente já deveria entrar no templo pedindo perdão, Senhor me perdoa. Meu dia foi horrível, eu fiz um monte de coisa que eu não devia. Se arrependendo para que Deus possa receber. Aí sim, aí outra coisa. Que tipo de culto diariamente você tem oferecido a Deus? Primeira pergunta. Isso aqui é para eu e você refletirmos e tomarmos uma atitude. Segunda pergunta. Ele pode ser chamado de culto cristão? Ou eu estou me cultuando a mim mesmo? Ou eu estou servindo as minhas próprias vontades? Terceiro. Seu culto começa no templo ou quando você acorda diariamente? E por último, você está disposto ou disposta a mudar o que for necessário, depois de aprender o que você aprendeu aqui, para oferecer um culto que agrade a Deus? Essa decisão é sua, não é minha. Pastor, eu vi umas coisas aqui que eu preciso mudar, então vamos mudar. Chegou no templo, sabe que o seu dia não foi um dia nada bem, que você fez umas coisas que não deveria ter feito, você já sabe. Então você já chega pedindo perdão, se arrependendo. Na verdade, você já vai se arrependendo. Para que o Senhor possa te perdoar. E você possa... Agora, não adianta... Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é sério. Não adianta, culto após culto, você fazer essa mesma coisa, porque aí é prática. Então tá na hora da gente mudar a nossa conduta. O culto da igreja cristã. Nós somos membros do corpo de Cristo, da igreja. Então, eu faço o meu culto, eu presto um culto a Deus individualmente e quando chego no templo, faço isso coletivamente com meus irmãos. Mas, mesmo sendo um culto coletivo, ele também é visto como individual, porque Deus olha o culto que cada um presta individualmente a ele, apesar de estar ali reunidos coletivamente. É por isso que vai ter pessoas que vão sair e dizer, o culto foi ruim, o culto não foi bom, vai ter gente que vai falar, o culto foi uma bênção. Porque tem a ver com a questão individual, mas é bíblico se reunir para prestar culto a Deus, como igreja local. Isso aqui eu e você precisamos entender, compreender, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero lembrar a você aí que você pode baixar o conteúdo como eu mostrei, tá? Na descrição, link do meu canal no Telegram. Também quero falar para você, caso você queira abençoar essa obra, semeie no meu Ministério de Ensino, abra o seu aplicativo do seu banco, acesse a área de Pix, lê QR Code, ou pela chave Pix marioluna2010@gmail.com. Você vai fazer isso em nome do Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês. Aqui tem os programas Entende Tu Que Lês, EBD Comentado Online, onde eu faço comentário das lições bíblicas da escola dominical, Teologia à Vida Cristã. Pastor, sou obrigado a fazer isso? De maneira nenhuma. Você faz voluntariamente se o Espírito Santo tocar no teu coração. Se o Senhor tocar no teu coração e você quiser abençoar, fique à vontade. Se não, ore por mim, ore pela minha menina princesa, minha esposa, porque nós necessitamos, minha esposa Ângela Manhãs Luna, tá bom? Nós necessitamos das vossas orações. Deixo aí também a dica do canal Mulheres de Fé dela, minha esposa, menina princesa Ângela Manhãs Luna. Você pode se inscrever, o vídeo fica ali, o link para poder se inscrever vai ficar nos vídeos de recomendação. Eu vou deixar um vídeo de recomendação dela também, você já pode entrar direto e assistir, tá? Então nesse momento eu quero fazer uma oração para para encerrarmos o programa de hoje, agradecer a você
que ficou até esse momento junto comigo aqui no Entendes Tu que Lês. Nos vemos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma exposição da Tua Palavra. Só Tu mesmo, Senhor, para me dar a condição de vir aqui expor a Tua Palavra. Sou pecador, sou falho, sou necessitado da Tua graça capacitadora para que eu possa avançar. Que a Tua bênção, Senhor, que esteja sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, que possamos prestar um culto de verdade a Ti. Que a nossa vida seja um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Para que o Senhor, de fato, possa a todo momento ser glorificado, adorado pelas nossas atitudes, pela nossa vida. Senhor querido, que a nossa vida, Senhor querido, seja transformada a cada dia na Tua presença. Se tem alguém que me assistiu e que não te serve, salva essa vida. Transforma essa vida. Se tem vidas, pessoas que são parentes, familiares, conhecidos dos Teus servos, visita agora nesse momento. Se tem alguém enfermo, Senhor, Tu tem poder de curar. Senhor, cura essa pessoa dessa enfermidade, seja física, emocional, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Ó Deus querido, Deus amado, restaura esse casamento. Meu Deus, livra desse vício das drogas, da bebida, da cocaína, da maconha, Senhor querido, de outras drogas, Senhor querido, da jogatina, do tráfico, Senhor. Tu tem poder de transformar vidas. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, vídeo de recomendação na próxima tela e até o próximo programa. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.